Então Jesus disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém. Você pode guardar a sua Bíblia aí aberta? Nós vamos voltar mais algumas vezes no texto. Gente, essa série que nós começamos hoje, ela pode mudar a sua vida para sempre. Falamos sobre identidade. E na busca por entendermos quem nós somos, nós podemos sofrer, nós talvez precisemos mudar atitudes, nós talvez precisemos mudar algumas práticas da nossa vida, mas o fato é que Deus quer que nós entenda quem nós somos à luz do que Ele sempre desejou e sonhou para nós. Se há um caminho mais curto para uma autoidentificação e para a realização enquanto ser humano, é o caminho que Deus escolhe para nós. Quando eu digo mais curto, não necessariamente no tempo, mas algo sem desvios. Algo que a gente vai limpando, sem atalhos, algo que vai direto ao ponto. Eu acho que, como nunca, nós precisamos ir direto ao ponto nas coisas. Nós vivemos uma sociedade extremamente fluida quando o assunto são conceitos. Quando o assunto tem a ver com verdade. E aí a verdade deixa de ser a verdade, com V maiúsculo, e passa a ser a minha verdade. Enquanto nós procuramos as nossas verdades, nós perdemos a oportunidade de entender que há uma verdade. E o que Deus diz ao meu respeito e que Ele espera de mim é o melhor caminho para que eu siga. Onde eu possa chegar a partir do que Ele tem preparado para mim. Esse texto, ele acontece dentro de um contexto engraçado, mas ao mesmo tempo reflexivo. Engraçado porque, de uma certa maneira, Jesus vai ao encontro de homens que andaram com Ele e mulheres que andaram com Ele durante 3 anos e meio, que perderam totalmente o foco que Deus tinha colocado na vida deles, e quando Jesus morre na cruz, eles fogem. Não deixa de ser engraçado porque eles estavam trancados, a portas fechadas, como diz aqui o texto. Muita gente trancada, eu vou falar sobre isso depois. Muita gente trancada. E ao mesmo tempo é reflexivo porque Jesus quis cravar algumas verdades no coração daqueles homens e mulheres, porque eles tinham a partir dali uma nova jornada. Falar sobre salvação não é difícil, porque salvação é algo que parte de Deus para nós, e é algo que todo mundo deseja. Quem não quer ser salvo?
salvo da ira justa de Deus pelos pecados que nós todos cometemos, diante de um Deus que é todo santo, sem marca, sem nenhum desvio. A nossa vida, sob o ponto de vista natural diante de Deus, está exposta e as nossas entranhas são vistas por Ele. Portanto, quando nós falamos em salvação, nós nos alegramos, porque salvação é o que nós desejamos, encontrarmos-nos com Ele, termos uma nova vida, termos uma nova esperança para cultivar no meio de um mundo tão hostil, que produz tanta tristeza no nosso coração. Quando Jesus chega, a primeira atitude dele, segundo esse texto, é mostrar as mãos cravadas e mostrar o lado dilacerado. É a primeira ação. A Bíblia diz que ele entra, mostra as mãos e mostra o lado. Por que Jesus mostra as mãos e o lado? Ele mostra as mãos porque nas suas mãos estariam, pelos furos provocados pelos pregos que foram colocados pela guarda romana, mostraria que era ele mesmo que estava ali. Era o mesmo que tinha passado pela cruz, e não uma visão, e não uma materialização. Jesus estava ali, ressurreto, e os cravos em suas mãos mostrariam a evidência de que ele era o homem que havia sido crucificado na sexta-feira, fora dos muros de Jerusalém. Mas por que o lado? O lado de Jesus foi perfurado por uma questão de evidência científica da sua real e verdadeira morte. Explico. Naquela hora em que Jesus é perfurado no seu lado, os guardas queriam se certificar de que aquele homem não passaria por aquela cruz sem morrer. E esse é um dos grandes dramas do cristianismo. Fica mais fácil para os seus críticos ou negar que Jesus realmente morreu, ou negar que ele realmente ressuscitou. Destrua um desses fatos e você destruirá todo o edifício da fé cristã. Todo o edifício. Porque a gente pode construir um cristianismo de moralidade, ou seja, eu gosto da moral cristã, eu gosto dessa história de preservar a família, eu gosto dessa coisa de fidelidade, eu gosto de tudo isso, mas não entra na minha cabeça esse fato. Então eu vou lhe dizer, e vou lhe dizer com muita transparência, se você não crê na morte e ressurreição de Cristo, não há cristianismo. Ele é construído em cima desses dois pilares. Deus encarna e morre em meu lugar, para pagar com a morte dele a minha condenação, e ressuscita para que eu tenha a esperança de que a morte nunca vencerá a vida. Entenda, respeito a sua opinião, mas não há cristianismo sem morte e ressurreição. O resto é um código de ética, amado pelos hindus, amado pelos espíritas, amado por todos. Quem é que não ama Jesus? Até o muçulmano ama Jesus, você sabia disso? Isa, para eles, é amado, é um dos profetas. Agora, o Islã não aceita que Jesus seja divino, portanto, defendem que Jesus se livrou daquela condenação. É isso que o Islã defende. Eis as minhas mãos, eis o meu lado. Eu sou o homem que foi crucificado e estou vivo diante dos seus olhos. E não haverá salvação se eu não tivesse morrido e ressuscitado. O que é que Jesus está fazendo de uma forma sinestésica? É interessante. Jesus ensinou por palavras, ensinou por atitudes, mas ele ensinou também usando outros recursos cognitivos,
sensoriais. Lá na frente, no mesmo texto, naquela primeira aparição, o Tomé, o incrédulo, não estava lá. Quando contaram a Tomé que Jesus estava lá e mostrou o lado e mostrou as mãos, para testificar de que ele tinha vencido aquela morte, que fora confirmada pelo furo no seu lado, Tomé disse: não acredito. Acredita não, Tomé? Tá bom. Eu amo tanto você, que eu transcenderei as minhas palavras e deixarei que você toque nas minhas chagas. E ele disse: Tomé, olha aqui os meus cravos, bota o dedo aqui. Eu fico imaginando Tomé fazendo assim, ó. Porque o bicho, quando é incrédulo, ele precisa ver, tocar. Por isso que eu não sou contra certas expressões de fé que são mais sensoriais. Mas Jesus disse uma coisa para Tomé: você viu e tocou e creu. Bem-aventurados os que não viram e não tocaram, mas creram. Esses são salvos também. Todo o edifício do cristianismo é destruído se Jesus ou não morreu ou não ressuscitou. E eu não quero ser um palerma, um idiota, para falar de uma fé que para mim não é simplesmente um código de ética. É uma experiência eterna com a morte do meu Senhor e com a sua ressurreição. Isso me faz cristão. Então nós somos salvos em Cristo, amém, gente? É a primeira lição. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: quem é você? Preguei essa mesma mensagem domingo passado em uma igreja americana. 10 mil americanos ouviram o que eu estou contando para vocês. E depois eu vou lhes explicar também o que aconteceu naquele momento. Quem é você? Who are you? A primeira marca real da sua identidade, e Cristo quis mostrar aquilo: vocês são salvos em mim. Diga: em Cristo eu sou salvo por sua morte e ressurreição. Bem, aí pode encerrar para muita gente. Ah, legal, sou salvo, em Cristo sou salvo, vou para a igreja, tem um grupo pequeno, tem uma conexão, estou ali, enfim, eu recebo as mensagens no domingo, eu gosto de igreja, eu gosto de ouvir o padre, eu gosto de ouvir o pastor, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ser alimentado com a palavra de Deus. Amém. Ser salvo é de graça. Ou melhor, para nós é de graça, mas para Deus custou a vida do seu próprio filho. É de graça, mas não foi barato. É de graça para mim e para você, mas para ele custou a cruz. Só que Jesus pontua uma coisa nesse texto que muita gente deixa passar desapercebido. Todo mundo gosta do milagre, todo mundo gosta de ver diante dos seus olhos os cravos e o lado de Jesus perpassados, quando nós somos testemunhas oculares, por exemplo, de um milagre. Quando nós vemos alguém cantando, ou orando em línguas estranhas, ou proferindo uma palavra profética, tudo isso é bom, isso faz parte de ser parte do povo do pacto, do povo da nova aliança feita em Cristo. Mas tem uma segunda parte nesse texto, que muitos querem dela fugir. Quando Jesus diz no verso 21, leia comigo, por favor. O que é que diz o verso 21? Por favor, leia comigo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: assim como eu fui enviado, vocês também estão sendo por mim o quê? Enviados. Enviados ao mundo. Enviados como eu fui enviado. Uma outra coisa linda sobre o cristianismo: não é o castelo sobre o qual, não é o fundamento sobre o que se constrói, sabe, a fé, pois são a morte e a ressurreição de Jesus esses fundamentos. Mas essa outra identidade que tem a ver com o fato de sermos enviados,
E como a gente trabalhou revisão de identidade, eu deixei a identidade de enviados para o fim, para que a gente chegue no Godstock, nosso evento anual, empoderados pelo Espírito Santo. É como se Jesus dissesse: assim como sou um Deus missionário, faço vocês um povo missionário. Você sabe o que é ser missionário? Se você pesquisar qualquer dicionário minimamente confiável, você vai ver que missionário é aquele ou aquela que são enviados em uma missão e que isso tem, para os linguistas, uma conotação geralmente relacionada à fé ou à religião. Missionário, enviado. E alguns vão retrucar e dizer assim: não, pastor, é o seguinte, essa palavra aqui foi para os apóstolos. Essa palavra aqui foi para os líderes da igreja, aliás, para os 11, porque àquela altura Judas já tinha se suicidado. Isso aqui foi uma palavra para os 12, lê o texto. Quem estava na sala? Por favor, me diga quem estava naquela sala. Pesquise na sua Bíblia, não olhe para mim não. Na sua Bíblia. Quem estava na sala? Em que lugar eles estavam na face da terra? Jerusalém. Qual era a situação no pós-mortem de Jesus? Quem estava trancado naquela sala com medo? Discípulos. Quem são os discípulos e quem são os apóstolos? Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo da igreja. Creio pelas escrituras que ali estavam 11 apóstolos, e a escritura nos diz, em outro texto, em Atos, que havia ali cerca de 120 pessoas naquela sala. Portanto, havia ali, se eram 120 pessoas, existia 109 discípulos que não eram apóstolos, e 11 discípulos que eram apóstolos, para que cheguemos ao número de 120. Dentre os discípulos de Jesus, havia jovens e velhos, homens e mulheres, gente que tinha tido mais contato com a religião do que outros, pescadores, cobradores de impostos, profissionais em geral, profissionais liberais, revolucionários como Simão Zelote, um dos 11, mulheres como as 3 Marias. Ali havia Marta também, certamente, irmã de Lázaro, amiga próxima de Jesus. Havia 120 pessoas que entraram em Jerusalém, seguindo aquele jumento, sobre o qual Jesus se sentava, e todos achavam que Jesus iria ser coroado rei ali em Jerusalém. E ele, para cumprir o que Deus havia dito, não se assentou ainda sobre o seu trono na terra, mas haverá de assentar-se, como diz a profecia. Mas ali aqueles 121 com Judas entraram em Jerusalém para ver a coroação do rei, e a cidade o recebe com ramos. Mas uma semana depois, ele é morto, e a coroa que ele recebe é uma coroa de espinhos. Dentro daquela sala, havia gente como eu e você, que talvez nem apareça o nome nos evangelhos, como de muitos não apareceu, que talvez nem um livro da história conte a respeito de você, ou do seu nome, como um enviado de Deus. Mas ali está claro que ser salvo é ser também, por consequência, enviado. Não há cristianismo em que a salvação e o envio seja dissociado, ou onde o envio seja um privilégio, uma prerrogativa, uma expectativa de um grupo específico menor, da liderança da igreja. Ali nós tínhamos 11 líderes, e ali nós tínhamos 109 homens e mulheres que não lideravam a igreja primitiva, mas que lideraram uma revolução que mudou a história da humanidade. E nós estamos aqui porque aqueles homens e mulheres se espalharam pelo mundo então conhecido como enviados de Deus para pregar a palavra da salvação, da transformação
e para enviar outras pessoas. Nós temos um Deus missionário. A gente vê nas Escrituras que o Pai envia o Filho, e o Filho envia o Espírito, que empodera a igreja, que somos nós, para continuarmos a obra. O que é ser, portanto, enviado? Ser enviado é unir-se a Cristo, o primeiro, o preponderantemente enviado, e com Ele e no poder do Espírito Santo, nos juntarmos a Deus para mudarmos o mundo. Não há cristianismo de templos. Ou você é um missionário, escuta o que eu vou lhe dizer. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Entenderam o que eu quis dizer? Ou você é um missionário, ou você é um campo para onde o missionário está indo evangelizar. Se você conhece o Evangelho e está fazendo de conta que a salvação que você tem é o que te basta para viver a vida que Deus de ti espera, eu uso as palavras do pastor Charles Spurgeon, pastor britânico do século XIX, que em Londres, no auge da expansão da ciência, do iluminismo na Europa, ele desafia aquela igreja para que ele pregava todos os domingos, chegando a pregar para 10 mil pessoas sedentas da palavra, em uma Europa que construía o seu pós-cristianismo, e ele olha para aqueles homens e mulheres e diz o que eu vou dizer para você agora: se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. E ele dizia: if you are Christian, you are either a missionary or an impostor. Você é um missionário ou um impostor? Responda para você. Ser salvo é ser salvo para ser enviado. Amém, gente? Tive experiência muito especial de pregar nessa igreja americana e também de pregar para universitários de uma universidade, a Trinity International University em Chicago. Lá na Trinity eles têm 2 capelas, 2 serviços por semana, nas quartas e nas quintas de manhã. Nas quartas participam da capela todos os estudantes, menos os estudantes de teologia. Presta atenção. E na quinta, só a turma da teologia. Explico. No modelo de educação americano, se você quer ser missionário ou pastor de alguma igreja reconhecida, você precisa primeiro fazer um college, você precisa fazer uma graduação qualquer uma, de no mínimo 3 anos. Aí você vai estudar em um chamado mestrado em divindade. Então, como lá os estudantes de teologia são todos estudantes de um mestrado em divindade, eu tinha que falar ou para eles na quinta, como pós-graduandos, ou para os graduados ou graduandos no college, na faculdade, que estavam em um dos seus cursos. E aí eu confesso que quando me foi dada a oportunidade, eu disse: não, eu preciso ir e voltar muito rápido, e eu prefiro pregar na quarta. Eu achava que quarta e quinta eram a mesma coisa. E descobri ao chegar lá que eu não iria falar para os meus colegas seminaristas. Eu ia falar para estudantes de vários cursos naquela universidade. Cerca de 1000 estudantes. A princípio eu fiquei pensando assim: poxa, eu queria falar para o povo da minha própria raça. É mais fácil. Mas Deus preparou que eu falasse para os estudantes, em geral. Gente está estudando para ser médico, gente está estudando para ser psicólogo, gente está estudando engenharia, letras, o que quer que seja. E eu dei glórias ao Senhor, porque eu preguei sobre ser salvo e enviado para aquele pessoal. E eu desafiei um modelo que nós importamos da América, que também nós importamos da Itália, de Roma, um modelo de igreja onde existem aqueles que fazem missão e aqueles que pagam para que os outros façam missão.
Tem uma coisa muito interessante que me intriga, e que eu quero desafiar essa frase, que diz assim: você faz missão orando, ou contribuindo, ou indo. Mentira. Não se faz missão sem oração, sem contribuição e sem ser enviado. Tudo bem. Talvez você não seja enviado para o Oriente Médio. Talvez você não seja enviado para a África. Talvez você não seja enviado para fazer missões em Moçambique. Mas como Deus não mente, e Ele disse que o Evangelho teria que ser pregado em Jerusalém, que era onde eles estavam, na Judéia, o estado do qual Jerusalém era a capital, na Samaria, que era um estado vizinho, e nos confins da terra, eu entendo que Deus está enviando missionários, ou para a sua própria cidade, ou para o seu estado, ou para o seu país, ou para o mundo. Não importa se você é um missionário transcultural, não importa se você é um missionário que vai trabalhar fora do Brasil, Deus deu a você também, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, uma marca indelével do que Ele fez na sua vida, que é você não só ser salvo, mas enviado. Isso é muito especial, gente. Mas nós importamos um modelo falso. Se você pensa que a sua tarefa é encher essas urnas de dinheiro para que eu faça o que você foi chamado para fazer, guarde os seus tostões. Guarde os seus tostões e vá gastar no shopping. Agora uma coisa eu sei, aquelas 100 e poucas pessoas chegarão ao ponto de, no anonimato das Escrituras, junto aos quase 5.000 que foram ganhos no dia de Pentecostes, pela mensagem daqueles 120, e que voltaram para as suas cidades, que como bons judeus, vão a Jerusalém nas festas e voltam para os seus lugares, aqueles homens e mulheres que foram impactados por aquela palavra, voltaram para as suas cidades e começaram a pregar sobre o Evangelho. A ponto de São Paulo, ao escrever uma das suas cartas para uma certa igreja em uma certa cidade, dizer assim: olha, a fé de vocês é conhecida em toda a Macedônia, e eu não tenho mais o que acrescentar ao que vocês já têm feito e dito a essas pessoas. Você entende qual foi o potencial de 120 pessoas, mais alguns que foram ganhos, que se espalharam por seus contextos, fazendas, trabalhos, cidades, vilarejos, roças, e começaram a expressar e a dizer às pessoas: vocês em Cristo, na morte e ressurreição do Senhor, são salvos, mas são enviados aonde quer que vocês estejam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é hoje o campus mais vibrante da Cidade Viva? Você sabe hoje onde é o campus proporcionalmente com mais conversões na Paraíba da nossa Cidade Viva? Não é esse campus, formado em sua maioria por intelectuais. Não é Zona Sul, não é campus metropolitano. Você sabe qual é o campus mais fervoroso, mais poderoso hoje na Cidade Viva? E eu tenho a alegria de fazer parte dessa igreja, por ver o que está acontecendo na cidade, ou por que não dizer, nos sítios ao redor da cidade de Sapé. E você sabe quem fundou aquele campus? Não foi um egresso de um seminário, não foi um mestre em teologia, não foi um doutor em teologia, não foi um pregador de multidões, foi um casal que, se mudando para ter uma vida um pouco mais tranquila para os seus filhos que necessitavam de cuidados especiais, foram a uma fazenda em um vilarejo, cercados por agricultores com mãos grossas do trabalho, muitas vezes duro de se viver nesse Brasil, especialmente nesse Nordeste, e lá eles se sentiram e foram a cada dia sendo
treinados, mas treinados não para serem enviados, mas treinados também porque já tinham sido enviados por Deus. E ali Arthur e Flávia estão fazendo um trabalho incrível para mostrar para o Brasil e para o mundo que quando nós nos vemos como enviados, o reino de Deus avança e o inferno explode. Explode. Sou salvo para ser enviado. Mas duas coisas me impedem de prosseguir. E são exatamente as duas coisas que aqueles apóstolos e discípulos viveram naquele momento. O primeiro gigante que você tem que vencer, derrotar, para que você seja e viva como um enviado de Deus nesse mundo perdido, pregando, amando, estabelecendo pontes relacionais. Daqui a pouco eu vou falar dos inimigos, mas eu preciso falar sobre isso que me veio à mente agora. Desde que eu me tornei procurador, primeiro Bahia, depois Pernambuco e na Paraíba desde 2002, eu tento respeitosamente construir pontes onde eu possa pregar o Evangelho. Fiz isso na Bahia, com pouco tempo que passei, fiz isso em Pernambuco, e investi profundamente na vida de um cidadão, colega de trabalho, extremamente conhecedor de teosofia. A teosofia, ela une pensamentos teológicos com filosóficos, é um estudo integrativo e comparativo das religiões do mundo. E olhe, gente, esse colega que vai estar conosco na vigília, ele disse que vai dar uma pequena palavra sobre isso. Esse colega, ele era palestrante nacional sobre o tema, uma das grandes cabeças desse estudo, chamado espiritualidade integrativa ou holística e tudo mais. Eu sempre investi nele, pequenas palavras, uma literatura. Uma vez nós travamos um debate que começou no final do expediente, 15 para terminar o expediente, 15 minutos, nós fomos a quase 2 horas conversando, e ele tentando explicar que Buda, Maomé, Jesus, Zoroastro e Confúcio são tão mestres quanto o outro. E realmente foram pessoas incríveis, mas nenhuma delas é o Salvador de toda a raça humana. Só Cristo foi à cruz e dela olhou para trás com um grito de vitória. Eu venci o mundo, eu venci a morte. Esse colega acabou se convertendo. Com o tempo e com muita paciência, semana que passou, cheguei para ele: fulano, tenho que te dar um presente da nossa comunidade, porque ele serve, hoje ele junto com outro, eles são plantadores de uma comunidade muito simples em Mangabeira. E olha que ele é um intelectual. Ele foi para Mangabeira, para uma comunidade muito simples, plantar uma igreja lá. E tem sido muito bem sucedido. E aí eu disse: fulano, eu tenho que te dar algumas coisas da Cidade Viva, uns presentes, a agenda, não dei a agenda ainda para você. Ele disse: Sérgio, você me deu o melhor presente da minha vida já. Você não imagina, eu olhava para você, tentando encontrar algumas coisas para te acusar. Essa era a minha intenção. Se você era mulherengo, ou se deixava processo por fazer, ou se... Eu queria encontrar, o meu objetivo era encontrar alguma coisa em você para desconstruir. Eu disse: cara, ainda bem que você não encontrou, porque eu tenho muitas coisas. Mas se as mais visíveis, ou aquelas que chamam mais atenção, lhe foram, você não teve nada do que me acusar, eu louvo a Deus. Ele disse: suas palavras, aqui, no trabalho, mudaram a minha vida. Hoje eu sou de Jesus, hoje eu sou plantador de igreja. Escuta, presta atenção, quem estava lá não era pastor Sérgio, porque lá no meu trabalho nem tem púlpito, nem auditório, nem microfone e nem banda. Quem estava lá ganhando aquela vida para Jesus
É Sérgio, igual a Paulo, a João, a Maria, a Fernanda, a cada um de vocês aqui. Eu não o convenci para ser pastor. O Espírito Santo o convenceu, porque eu agi como enviado. E Ele quer que você haja como um enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem 2 gigantes que você tem que derrotar. O primeiro deles é o medo. Os caras estavam trancados ali por quê? Leia o texto. Vamos lá? Portas trancadas por medo. De quem? Dos líderes religiosos. Você tem medo de quê? Aí eu canto como Titãs. Você tem medo de quê? Está com medo por quê? Qual o seu medo? O deles era que eles fossem confundidos com o seu Senhor. Eu acho, gente, que a maior dádiva na vida de um ser humano é ser confundido com Jesus Cristo. O problema é que a gente é confundido muito mais com Judas e com Pedro do que com Jesus. E eles tinham medo de ser confundidos com Jesus, porque Jesus teve um fim trágico. E ele pensava, vou morrer também, vão me matar. Medo, eu pergunto qual é o seu medo, você tem medo de quê? Ah não, eu sou durão, sabe, eu sou aquele intelectual da fé, cheio das minhas... Eu não vou chegar para uma pessoa e dizer, Deus te abençoe, ou Jesus te ama, ou Ele morreu por você, eu não vou dizer, eu tenho medo da minha reputação. Você tem medo da sua reputação, né? Você quer ser um eterno agente secreto no seu workplace. Você quer ser um eterno desconhecido. Não, aqui tudo bem, eu estou fazendo o meu devocional. Que bom, isso é coisa de gente salva. Mas se você é salvo e não é missionário, impostor. Esse é a entrada do seu almoço. Impostor. E o meu sonho, como eu disse àqueles estudantes daquela grande faculdade americana, meu sonho é que vocês tenham pesadelos a partir de hoje, com o meu dedo em riste na vossa cara, dizendo impostor. Agora, uma segunda coisa que a gente precisa destruir, e essa talvez tenha te paralisado. Talvez essa esteja até sendo o motivo de você estar cansado enquanto servo, enquanto missionário. Sabe o que é? É a ilusão que as trevas nos dão de que a força vem da gente. A força vem do nosso esforço. Quantas vezes eu correndo para lá e para cá e fazendo o meu melhor. Você sabe, e eu confesso as coisas para vocês porque vocês são... meus irmãos, eu sei que vocês não contam nada para ninguém. O fato é que muitas vezes, ali pelos anos de 2011, 2012, eu fazia muita coisa aqui dentro. Início de escola, igreja, fundação, parcerias, até um programa de uma rede de televisão americana. Eu estava me preparando para ser apresentador de um programa para a América Latina, até isso. E eu para lá e para cá, sabe, estudava em procuradoria, e aqui, pá. E você acredita que em muitos momentos no meio de tudo isso, eu me sentia apenas frustrado, cansado, sobrecarregado e triste. Porque a gente confunde o fazer para Deus com o fazer com Deus. Jesus olhou para aqueles homens e mulheres amedrontados, tadinho. Maria, sua mãe, devia estar muito feliz quando viu, né? Imagina. Do choro da sexta-feira para a alegria do domingo. Jesus olha para eles e faz... Isso é para quem estava no Zap Zap. Recebam o Espírito Santo. Quem nos move, quem nos guia, quem nos dá força, quem nos dá ânimo, quem nos dá autoridade,
Quem nos guia pelos caminhos de Deus e coloca palavras em nossa boca que nós não acreditávamos que seríamos capazes de falar, é esse Deus em pessoa vivendo no seu povo, dentro de nós. Espírito Santo, Espírito lindo, Espírito de poder. Aqueles homens e mulheres não estudaram em universidades, aqueles homens e mulheres não tinham experiências acadêmicas, aqueles homens e mulheres não tinham experiências em seminários, aqueles homens e mulheres não eram ricos, aqueles homens e mulheres não eram conhecidos, aqueles homens e mulheres não eram respeitados, mas aqueles homens e mulheres carregavam em si o poder da vida, o Espírito Santo de Deus, os enchendo para ir e mudar o mundo. Receba o Espírito Santo você e vá. Sou salvo para ser enviado. Preciso vencer o medo e a ilusão de que isso tem alguma coisa a ver comigo, com o meu poder ou com a minha experiência. Se o Espírito Santo não agir, em vão é a nossa pregação. Se o Espírito Santo não agir, em vão é o nosso trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você, fica tranquilo, amor. Eu tenho pregado para o meu filho, ele vai para a igreja, não sei o quê, ele gosta do meu marido, não sei o quê, mas eu não vejo conversão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Mesmo sendo quem nós somos, e mesmo nem sempre sendo os melhores exemplos de cristão, vou dizer uma coisa para você. Escuta, grava e compartilha. Quando Deus resolve acender a luz, quando Deus resolve mudar e ligar o interruptor da vida e da compreensão dos seus mistérios, Ele faz, e não há ninguém que possa resistir a isso. Ninguém. Diga: sou salvo para ser enviado. Vencedor do medo e das ilusões da autossuficiência. É isso quem nós somos. E é isso que Deus quer que sejamos. Que caminhemos com Ele, amém?